Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Como eu falo sempre, sem vocês esse momento não existe, né? Então é muito importante, né, a presença de vocês, essa nossa conversa. E sempre a gente procura esclarecer o melhor possível, né? Apesar de eu não saber exatamente a situação de cada um de vocês nas questões espirituais, de mediunidade e tal, mas é muito importante esses encontros, né? São grandes orientações que todos nós recebemos, inclusive eu que falo aqui, porque eu também preciso, né? Então todos precisamos e é muito importante. Então muito obrigada por estarem aqui e hoje a gente vai falar de mais um trecho do livro dos Espíritos, que é esse aqui. Não sei se algum de vocês já leu esse livro. Ele é composto de várias perguntas que Allan Kardec, nas suas pesquisas e nos seus estudos, fazia aos médiuns nas mesas, né? Então aqui são as respostas dos Espíritos, um grande esclarecimento, tá? E hoje a gente vai estar entrando na segunda parte do livro. Esse livro aqui tem 4 partes, toda composta de perguntas. Ele dividiu o livro em partes com as perguntas mais próximas, orientadas por determinados assuntos, certo? Então, antes de iniciar, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos esquecer os nossos problemas agora, vamos entrar em contato com Deus. Nesse momento maravilhoso de se encontro, entrar em contato com Deus, fechando os seus olhos, acalmando o seu coração, recebendo essa luz e essa paz que está nesse ambiente maravilhoso. Então nós vamos iniciar o nosso encontro com as bênçãos de Deus, que abençoe cada um de nós e que possamos ter a mente aberta para os entendimentos, né? E vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, assim seja, graças a Deus. Então hoje a gente vai falar muito da origem dos espíritos, né? De onde vem, o que acontece, né? Então nós temos já assim, uma situação, o espírito é criado por Deus, certo? Então, o espírito, o nosso espírito, ele é individualizado, ele é criado por Deus de uma forma individual, né? Então, aí nós vamos ter, nós temos uma situação, não sei se vocês que estão com o celular na mão, conseguem abrir, coloca lá no Google imagem do espírito. Se quiser fazer isso agora, pode fazer. Imagem do espírito, do perispírito e do corpo físico. Se você colocar isso no Google agora, ele já mostra a imagem para você do que eu vou estar falando. Aí fica a seu critério, se você quiser abrir ou não, independe. Então, o que acontece? Se você abrir o seu celular, ou em casa, se você quiser ver no computador, você vai ver 3 imagens diferentes. Você vai ver o espírito, um foco de luz. Aí você vai ver o perispírito, que é um corpo fininho, fluídico. E você vai ver o corpo físico. Então tem 3 imagens na sequência aí para você. Então o que acontece? O espírito, ele é imortal. O espírito vai estar aí para você como um foco de luz. O perispírito é a cópia certinha do corpo físico e o corpo físico do lado. Então todos nós temos isso,
todos nós somos compostos dessa união. Se eu cair, se eu morro aqui agora, o meu corpo físico cai, meu perispírito levanta, que é o meu corpo espiritual. E o espírito, ele dá vida para o corpo físico, que inclusive ele tem um fluido vital e que faz os órgãos funcionarem, tudo isso. E dá vida para o perispírito, que é o meu corpo espiritual e o corpo de vocês espiritual também. Então, é essa composição, esse trio, que está grudadinho um no outro. Então, em casa, se você quiser ver com calma, faz isso que eu estou te falando, para você ter uma ideia, uma noção melhor. Então, o espírito, ele é praticamente uma energia, ele é um foco de energia que nos torna vivos. E ele é criado por Deus. Então, Deus cria o tempo todo um espírito novo. Tanto que é difícil avaliar as condições dos espíritos, porque cada espírito está em situações completamente diferentes. Tem espíritos que já viveram mais encarnações, que a gente fala que são mais velhos. Então eles trazem mais experiência, já foram mais polidos. E tem espíritos que foram criados há menos tempo, são menos polidos. Então viveram menos encarnações, aprenderam, ainda estão aprendendo mais que os outros que já estão mais adiante. Então é muito difícil isso. E esses espíritos são criados para povoar os planetas, para povoar o universo. Não é só planeta Terra, não. Então, e todos, assim, a maioria dos seres vivos tem essa composição. Né? No caso dos humanos, nós temos essa composição, esse trio que está unido. Então, e é através do espírito, o espírito é o ser inteligente. O que é o ser inteligente? É ele que atua sobre a parte toda cerebral e que nos faz pensar, que nos dá os sentimentos. É através do espírito que a gente traz a nossa aprendizagem. Por quê? Porque o perispírito é só um corpo, é um segundo corpo só. E esse aqui é um outro corpo. Só que sem o espírito não há os sentimentos, os pensamentos, as ações. Então, o que é o espírito? Quando você vê a foto, é um foco de energia, que é a energia que dá vida para o corpo, para o perispírito, para tudo, que te faz viver e que te faz pensar. Então, isso é o espírito, né? Então, e o espírito, ele é individualizado. Ele é criado por Deus de maneira individualizada. Assim como também o corpo físico é individualizado. Certo? Então, é um corpo para um espírito. Não tem um corpo para dois espíritos. Então, é tudo individualizado. Tanto que vocês comecem a observar que as pessoas são muito diferentes. Elas podem ser parecidas fisicamente, até irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos idênticos são, né, super parecidos, só que cada um tem um espírito. E o que é esse espírito? Esse espírito é esse que vem vivenciando experiências e que vem vindo com outros corpos e vem vindo e vem aprendendo e vem aprendendo e vem aprendendo. O perispírito, ele é utilizado na hora da nossa morte, principalmente, que ele passa a ser o nosso corpo fluídico do plano espiritual. Né? E ele também, nessa situação em que nós nos encontramos, o perispírito, ele é chamado de eletromagnético. Por que isso? Porque os espíritos, bons ou maus, eles vão atuar sobre nós no perispírito, não é no nosso corpo não. A gente acha que é no nosso corpo, mas não é. Inclusive nos médiuns, na mesa, né, de incorporação, eles encostam no perispírito do médium. E eles também encostam no nosso perispírito, que é essa parte
fluídica, né? Esse corpo, é segundo corpo que a gente tem, e é ali a atuação para os bons pensamentos, maus pensamentos, boas ideias ou não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, né? Porque antes de sair na boca, já estava aqui, né? Então, o pessoal fala que a boca está cheia do que... a boca fala do que está cheio o coração, né? O coração seria o espírito, na verdade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Que como o nosso perispírito é eletromagnético, você puxa imediatamente espíritos bons ou não tão bons para perto de você. Eu falo você, mas eu estou incluído nisso também, todos nós, né? Então, é um negócio assim que a gente tem que ter uma certa cautela nessa situação, né? Então, o livro diz, né, que os espíritos são considerados deuses embrionários. Então, além de ser uma partícula divina, né, cada um de nós trazemos uma partícula divina, que é o espírito. Esse espírito é considerado um deus embrionário. O que seria isso? Seria uma partícula, né, um espírito que vai se desenvolvendo através das encarnações e reencarnações, e vai, até se tornar divino. Por isso, Deus embrionário. Nós somos criados de uma forma assim bem rude, né? Assim muito, seria de uma forma meia grosseira até, que vai se lapidando. É que nem uma pedra preciosa que vai lapidando. Isso é a nossa situação, a situação do nosso espírito. Nós vamos mudando de corpo conforme as nossas as reencarnações. Só que o que acontece? O espírito é o mesmo. Ah, não existe outra vida, existe uma vida só. Sim, existe uma vida só, o espírito é único. Existem vivências diferentes. Porque tem um pessoal que fala, não, está escrito que a vida é uma só. Como que vocês falam que tem mais de uma... é realmente uma vida só. E esse espírito é imortal. Uma pessoa que mata o outro achando que vai resolver, né, a situação, não resolveu nada. A pessoa não morreu. Ninguém morre. Só muda de casa. Muda de corpo, muda de casa, mas continua vivo. Então, é muito interessante tudo isso, né? E como é que nós vamos nos lapidando? Como é que a gente vai... o que é lapidar? Melhorar, ficar mais bonito, ficar mais brilhante, né? Uma pedra preciosa, como que ela é? Eles encontram às vezes numa caverna, uma pedra, tira da parede e aí vai polindo, vai trabalhando a pedra, ela vai ficando bonita. É mais ou menos o nosso caso. A gente foi criado, né, assim de uma forma mais rudimentar e depois o que vai acontecendo? Com as nossas vivências, nós vamos nos lapidando. Nós vamos adquirindo as virtudes de Deus. Nós vamos melhorando como pessoa, melhorando os nossos pensamentos, nos tornando pessoas melhores. Nós não estamos no planeta Terra passando férias. Ninguém está aqui. Não, o acaso esquece que não existe. Ninguém está aqui na família errada, no lugar errado, não está nada, está tudo certo. Bom ou não, a gente tem a nossa opinião. Às vezes para a gente pode não ser muito bom, mas é. Deus não vê o que é bom, mas sim o que é melhor para mim. Não é o que eu quero, é o que é bom para mim. O que é bom para você, para você, para você, para todos aqui. Então essa é a situação, né? Nem sempre as coisas são como você quer, mas é aquilo que você tem que passar para você se lapidar, para você se tornar uma pessoa melhor, para você adquirir maturidade, sonhar menos. Ai, não tenho direito de sonhar? Tem, mas também tem que
ter um pouco o pé no chão e começar a enxergar o que está acontecendo à sua volta. É duro? É. É legal? Não. Não é legal. Tem hora que não é legal, não. Tem hora que é bem difícil para a gente. Tem hora que você acha que você vai desmoronar. Fala, não vou suportar. Não vai dar. Mas aí, respira fundo e vai. Né? Por isso que a gente precisa, como a gente tem que se lapidar, e é difícil para todos nós aqui, não é só para vocês, para mim também. Isso que eu falei aqui, que tem dia que parece que você não vai, né, aguentar, e você respira fundo e continua andando, é assim mesmo. E por isso que é extremamente necessário você ter uma casa de oração para você ir. O nosso lar, por mais que a gente faça oração e tal, o nosso lar não tem a luz que tem, por exemplo, essa casa aqui. Não é igual, não adianta falar, não é igual. Então faz diferença. Tanto que quando eu acredito que vocês venham aqui, você sai mais leve, você sai melhor, você se refaz, você recarrega suas energias, é diferente. Então a minha casa e a de vocês não tem a energia que tem aqui. Não tem a energia que tem uma igreja católica ou evangélica, não tem. As casas de oração, elas realmente têm, além disso tudo, uma proteção espiritual muito grande. Então é diferente. O nosso lar é frágil. É bem mais frágil, né? Então, mas importantíssimo rezar. Nós não estamos desamparados, não vamos nos largar ao Deus dará, nós não estamos abandonados absolutamente. Mas eu digo assim, que muitas vezes a gente vem na casa de oração, para a gente também suportar essa carga toda, que a gente tem que se refazer, né? É necessário para você aguentar as coisas da vida, senão você não aguenta. Por isso que muita gente se perde na droga, na bebida, por quê? Porque está afastado de Deus. Em vez de procurar a droga e a bebida, devia procurar uma casa de oração. Para tentar resolver o que está aqui, ó. Não adianta usar droga para matar o que está aqui dentro. Você não resolve. A gente tem que resolver o que está aqui. Então, os caminhos são outros. Tratamento, casa de oração, muita oração e mudança de comportamento. Então, isso é fundamental. E nós precisamos, seja a casa espírita ou a casa de oração que a pessoa gostar, for de acordo com os seus pensamentos, mas é importante. É uma mão que te dá uma força para te levantar, que a gente precisa. Não dá para ficar sozinha, senão tem horas que a gente tem muita necessidade de um amparo. E é um amparo muito grande para todos nós, né? Vamos ver aqui. Bom, os espíritos, eles são eternos e não podem ser destruídos. Então, como eu falei aqui, espírito não morre, é eterno. O que vai acontecer? O espírito, ele não vai ser destruído, ele vai ser transformado, que são as nossas reencarnações que vão nos moldar, e até que a gente saia da situação de humano para ser um ser divino, para ser um anjo, para ser um ser extremamente iluminado. Então nós estamos subindo os degraus da caminhada para chegarmos lá no topo. Tem chama ainda, mas a gente não pode desanimar, né? Então é bem isso, nós estamos sempre num processo constante de evolução. O mundo corpóreo, né, ou seja, o mundo material e o próprio o corpo que nós temos, ele é importante para nós, né? O mundo material é uma cópia mais ou menos parecida com o que tem no plano espiritual, mas assim, o nosso corpo, ele é importante para nós, para que que nós vivamos, aprendamos, e até o momento que esgota o tempo, aí ocorre a morte, né? Então nós vamos estar com esse corpo
o tempo que for necessário para a nossa aprendizagem na Terra até o momento da partida. Então, nenhum de nós sabemos exatamente quando partiremos, mas o nosso corpo nos acompanhará desde o nascimento até a morte. E aí a gente vê a ligação muito grande do plano espiritual, né, com o plano material. Então, na verdade, eles estão bem unidos, né? Nós somos espíritos e somos matéria, está tudo unido. Esses 3 itens que eu falei para vocês já é a união das 3 coisas. E nós todos, assim, temos uma ligação muito grande com o plano espiritual. Independente de ter a mediunidade desenvolvida ou não, todos nós que estamos aqui presentes, nós temos essa ligação com Deus e somos assediados pelos espíritos desencarnados também, independente de qualquer situação de ser médium ou não. E o que é muito sério, como eu já falei, que nós temos que ter cautela com os nossos pensamentos e tudo mais. Bom, os espíritos, além de tudo, os espíritos desencarnados, tanto bons como os maus, porque os que não são tão bons, eles sabem tudo também, viu? Eles sabem como ele tem que te atingir, ele sabe aonde que ele vai encostar, ele sabe tudo. E eles podem estar em vários lugares. Vamos fechar bem as portas para os espíritos não entrarem aqui. Será que funciona? Funciona? Vamos fechar as portas para os espíritos não entrarem aqui, para a gente fazer a reunião só nós sem... Não, parede não segura espírito nenhum. Eles ultrapassam paredes, água, qualquer coisa, elementos de ferro, não existe, eles conseguem passar. E eles sabem que eles conseguem passar. E uma outra coisa, o corpo fluídico, que é o perispírito que eu falei para vocês agora há pouco, ele também é leve e fluídico assim, para ser fácil para eles, a gente chama de volitar. Volitar seria como que voar, né? Mas é de uma forma diferente. Não é, voar seria como pássaro, né? E volitar seria andar no ar, sem ter que pisar necessariamente no chão. E aí eles vão para onde eles querem, né? E os espíritos mais evoluídos, mais iluminados, eles são mais leves, mais iluminados, mais leves e mais rápidos. Quanto mais trevoso, mais pesado ele é. Então a locomoção é mais lenta, não tão rápida quanto os espíritos bons. Deixa eu ver aqui o que eu ainda não falei para vocês. Bom, eu não sei se tem alguém aqui que tem visão de espíritos, que consegue ver. Quando a gente vê um espírito, que a pessoa tem mediunidade e ela vê, a gente fala que a pessoa vê com os olhos espirituais, ou seja, com a sua mediunidade. Então, não importa se está com o olho aberto ou com o olho fechado, ela está vendo através da mediunidade a mesma coisa. Se ela abrir o olho ou fechar, ela vê da mesma forma, né? Então, tem essa situação. Uma outra situação para as pessoas que veem espíritos ou têm algum tipo de percepção, ter sempre cautela, porque nem todo espírito que o médium vê pode ser um espírito bom. Você vai ver normalmente a forma que aparece para nós, que a gente vê, é humana. Normalmente, a forma humana, né? Então, só que
você vai perceber quem é esse espírito, se ele é bom ou nem tanto pelo jeito dele, às vezes você já percebe. Você vai perceber pelo linguajar, pelo comportamento e principalmente pelas ideias passadas. Um espírito de luz nunca vai falar para você, olha, você precisa ir lá brigar. Você tem que brigar lá com a tua família. Nunca, jamais. Então, não sei se tem alguém aqui que tem esse tipo de dom, atenção com as mensagens recebidas, né? Pelo que eles passam, você percebe mais ou menos já que tipo que é, porque o médium não vê só espírito bom, seria maravilhoso, mas vê os maus também. E os espíritos trevosos, eles podem aparecer para você em forma humana, mas pode aparecer também como coisas horrendas. Sabe filme de terror? É mais ou menos aquilo. Daí para pior. Então, mas é assim? É assim. Então é complicadíssimo. E eles sabem que o que é o bicho papão que as crianças têm medo quando é neném? O bicho papão. A criança vê muito espírito. Até 5, 6 anos, eles veem muito. E eles choram de medo, né? O amiguinho imaginário. Quem que é o amiguinho imaginário? É um espírito que está ali brincando com a criança. E o bicho papão, que assusta a criança no berço de noite, o que é? Um espírito trevoso que está ali para atormentar a família, vai lá mexer com a criança para atormentar todo mundo. Então ele se transforma em um ser horrível para assustar mesmo. Então eles conseguem se transformar, eles conseguem transformar o seu perispírito em seres não tão legais para assustar, para amedrontar. E as pessoas que não têm tanto conhecimento, elas realmente assustam e ficam com muito medo. Certo? Então, é muito importante, isso que eu falei hoje aqui, na hora que o Marquinhos falou da leitura, o quanto é importante vocês lerem os livros espíritas. Que isso que eu estou falando aqui está tudo escrito nos livros que vocês possam ler. Tá? Isso não sou eu que falo, eu falo o que eu pego dos livros. Eu estou aqui só para passar uma mensagem, mas nos livros que vocês tiverem condições de ler, é uma aula de espiritualidade para você. Principalmente para aquele pessoal que está com mediunidade aflorada, que está desenvolvendo essa parte, que precisa de orientação, porque a gente precisa de orientação. E conversar com as pessoas certas. Não adianta eu conversar com a minha vizinha que ela vai mandar me internar, vai falar que eu tenho que, Imagina, você acha que está vendo espírito? Vai ser que você é internada. Vai. Não é assim, você tem que vir no local certo, conversar com pessoas certas para te orientar. E esses livros são maravilhosos e são uma aula maravilhosa para vocês. Esse espírito pode usar outras pessoas para chegar em mim? Sim. É mais fácil. Com certeza. E às vezes usa mais de um, Para agredir, para tentar magoar, para tentar... Sim. Então, a gente precisa muito desses esclarecimentos aí, para a gente lidar na nossa vida, o pessoal que está aflorando a mediunidade para tentar entender o que acontece, E nós sofremos assédios de espíritos o tempo inteiro. Então, ter muita cautela com os pensamentos, procurar fazer o bem, procurar praticar caridade, mas eu não tenho dinheiro para comprar cesta básica para as pessoas. Caridade não é só você comprar uma cesta básica para alguém. Caridade é você dar um abraço em alguém que está desesperado, ouvir alguém que está chorando, acudir alguém que caiu na rua. Isso tudo é caridade. Não é só dar dinheiro ou dar cesta básica. Falam que a caridade mais fácil é comprar cesta básica no mercado e entregar. Agora, as outras talvez sejam mais difíceis. Cuidar de um doente, e visitar uma pessoa doente que precisa de uma palavra, isso tudo é muito, muito importante. Então nós temos que trabalhar muito essa parte em nós,
E sempre que puderem, venham aqui para receber as orientações, né? Conversar com os responsáveis para uma boa orientação. E procurem ler, né? Como o Marquinhos falou, muito importante, muito importante. Ajuda bastante, bastante mesmo. Bom, hoje nós vamos encerrar, já deu o nosso horário aqui. E numa próxima a gente vai continuar falando aí do Livro dos Espíritos, né? Para esclarecer mais vocês. Ajudei vocês um pouquinho? Ajudei? Ah, então tá bom. Tá todo mundo bem aqui? Graças a Deus, né? Então agora, como já está dando o nosso horário, nós vamos estar encerrando, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos relaxar, acalmar os nossos corações, pedir a Deus que abençoe todos nós aqui presentes. Ele sabe o que está dentro do coração de cada um aqui. Então, peça a Deus nesse momento, pelas suas necessidades, que você possa ser amparado, que Deus ilumine a todos, mentalize as suas necessidades. Mentalize seu lar, recebendo uma grande luz divina. Cada canto das nossas casas que sejam abençoadas por Deus. Mentalize seu lar sendo iluminado. Que seja retirada todas as perturbações, todas as energias negativas. Os nossos familiares que recebam paz espiritual, as bênçãos de Deus. Todos os nossos familiares. Se você tem algum problema de saúde, ou pessoa da família, amigo, necessitando de ajuda na parte física, né? Na parte de saúde, peça a Deus nesse momento que a corrente médica possa visitar, fazer a cura se houver a permissão. Vamos mentalizar nossos irmãos nos hospitais que recebam a luz de Deus nesse momento, que tenham merecimento da cura, onde quer que se encontre. Vamos mentalizar também nosso trabalho, nosso local de trabalho, as pessoas com quem temos que conviver no nosso trabalho. Que recebam a luz de Deus, que o local do nosso trabalho seja abençoado, todo iluminado por Deus. E as pessoas com quem temos que conviver também recebam as bênçãos de Deus. Vamos pedir para os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas penitenciárias, abandonados nas ruas, que Deus tenha misericórdia, que eles possam melhorar seus corações e as suas vidas. E aqui nós com o nosso coração agradecido, de mãos dadas com Jesus, para seguir adiante no nosso caminho pedregoso, né? Que Deus não nos desampare, que possamos sempre estar de mãos dadas com Jesus, através dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Que possamos realmente sim sermos pessoas melhores. E que Deus abençoe cada um de nós aqui, as nossas vidas e a nossa jornada. Encerramos agora com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus. Todos estão bem? Sim? Que bom. Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo retorno aos seus lares. Leve essa luz, essa paz para sua família, para sua casa. Tudo de bom para vocês. Obrigada mais uma vez pela presença.